Olá, meus queridos apaixonados por genealogia. Estou muito feliz com esse canal, porque a gente começou uma brincadeira para ajudar algumas pessoas com dificuldade no Family Search. E em uma semana eu já tive quase 1.500 acessos a esses vídeos. E mais feliz que isso é ver as pessoas que estão me dizendo: nossa, eu consegui achar alguma coisa com as suas dicas. Então, por favor, quem puder, repassa para frente. Às vezes você já está cansado de saber desses detalhes que estou passando, mas tem algum amigo seu que precisa. Então, passe adiante meu canal, vou ficar muito feliz com isso, da gente poder conseguir realmente atingir o maior número de pessoas nessa busca de documentos, seja ela para a genealogia, apenas para a criação da sua própria árvore familiar, e também para quem quiser, para busca de documentos, para cidadania, enfim. É legal para qualquer um que ama esse mundo da genealogia. Nos vídeos passados eu já ensinei como montar sua árvore, como buscar documentos antigos, a gente passou muito por cima. Então, se alguém precisar de alguma dica mais avançada, a gente vai atualizando, vai melhorando lá na frente, vamos contando alguns casos e algumas situações específicas a gente vai ensinando. Mas, por enquanto, nós estamos nas aulas bem básicas mesmo. O que eu gostaria de falar hoje para vocês é o seguinte: quando a gente monta uma árvore, como a minha aqui, que ela está relativamente grande, é, muitas vezes a gente encontra esses ícones azuis. Eu já cheguei a comentar, acho que por cima no vídeo passado, do que se trata. São possíveis sugestões que o sistema nos dá a respeito de pessoas que já foram indexadas ou foram encontrados documentos de nomes que são semelhantes ao meu. Então, ele sugere que eu vá dar uma olhada se essa pessoa tem a ver com o meu antepassado. Por que isso é importante? Porque isso vai fazer uma ligação talvez lá na frente, de outras árvores vão se juntar à minha. A minha já aconteceu isso com umas 10 pessoas. Então, eu tenho amigo português, tenho primo espanhol, tenho primo italiano, que eu já fiz conexão, são genealogistas também, há pessoas que amam genealogia, e as árvores delas grudaram com a minha. E foi muito legal, eu já fiz contato pessoal, contato virtual com eles, e eu sou muito feliz por isso. Mas vamos lá, vamos dizer como que isso pode vir a acontecer. Vamos lá, eu sei que esse Joaquim da Fonseca, eu não sei quando foi que ele faleceu ou quando ele casou. Vê aqui que eu não estou com esses dados, deve ser um documento antigo, então antes não precisava colocar essas informações, mas vamos arrumar, olha lá. O que eu sei é que se o Antônio da Fonseca, que é o filho dele, nasceu em 1794, eu tiro 30 anos aproximadamente dele e eu consigo descobrir que o meu Joaquim da Fonseca, que ele é de Portugal, olha lá, ele nasceu aproximadamente em 1764, porque eu tiro 30 anos do filho. Já foi comentado sobre isso, pode ser que ele tenha bem mais ou bem menos idade, não importa, mas é importante eu chegar, então vamos revisar isso aqui para falar de novo. Eu venho aqui, eu sei que foi em Portugal que ele nasceu, ó, eu pus essa informação em 2013. Então, vamos arrumar isso aqui. Então, eu vou colocar que ele nasceu em Portugal, ok? E que ele nasceu aproximadamente 1764. Por que eu volto a falar sobre isso de novo? Por que isso é importante? Porque ao colocar que ele nasceu em aproximadamente 1764, eu vou restringir muitos desses documentos e muitas pessoas que queiram fazer ligação com o Joaquim da Fonseca, que não é devido. Mas é sempre bom eu falar, deixa eu ver quem são esses aqui. Olha, meu parente chama Joaquim da Fonseca, e aqui está falando Joaquim Alves da Fonseca. Pode ser, por que não? Vamos clicar nessa situação e nós vamos ver o que é que o sistema sugere. O Joaquim Alves da Fonseca, ele foi casado com uma Ana Maria da Conceição. Qual é o nome da esposa do Joaquim da Fonseca? Maria da Conceição. Então, Ana Maria da Conceição, pode ser ou não. Só que eu vejo que aqui ele teve um filho chamado Antônio Alves da Fonseca, que se casou no Piraí, no Rio de Janeiro, em 1892. Então, é possível que o meu Joaquim da Fonseca, nascido em aproximadamente 1764, tivesse um filho que se casou em 1892?
Não, a distância está muito grande de idade aí. Então, o que que acontece nessa referência que o sistema me deu, porque os nomes estão aproximados? Eu vou dizer não, não é uma referência, porque o meu Joaquim da Fonseca, ele nunca saiu de Portugal e os filhos dele também não, tem várias gerações todas em Portugal. Então, eu vou colocar qual o motivo pelo qual essa registro não é uma correspondência? Porque meu antepassado e seus filhos nunca saíram de Portugal. Isso eu sei, não é por dedução, eu sei porque eu tenho várias gerações deles todas casadas em Portugal. Acabou. Ao fazer isso, eu já elimino aquele Joaquim da Fonseca e deveria fazer isso com todos os demais. Aqui ó, tem Rio de Janeiro, tem Brasil, enfim. E as datas vão mostrar que, ou eu posso colocar, vamos lá, vamos esse aqui, ó. Eu, antes de falar que não é uma correspondência, eu vou falar que é o filho dele aqui, nascido em Alagoas, tal, tal, tal. Não é uma correspondência. Eu posso colocar aqui, ó, que datas e localidades não são compatíveis com meu antepassado. Por que que eu estou falando isso para vocês? Porque quanto mais limpa a gente deixar a nossa árvore, mais correta ela vai ficar, mais fácil é eu ter ou não essas convergências de árvores genealógicas, porque eu vou deixando ela mais exata, eu vou deixando ela mais correta em relação à realidade. Muitas pessoas elas se animam e acham que o Joaquim da Fonseca é casado com Maria da Conceição, são nomes muito comuns. Eu simplesmente clico e falo, são meus parentes. Aí eu ligo a minha árvore genealógica com a árvore genealógica de pessoas que não têm absolutamente nada a ver comigo e vira aquela confusão. Nós já comentamos isso nos vídeos passados. Então, verifiquem esse detalhe, façam realmente essa faxina na sua árvore genealógica. Antes de tentar seguir à frente, clica, muitas vezes ele vai aparecer um outro ícone, o meu como já é muito antigo, eu não vou talvez conseguir achar nenhuma situação dessa. Ele vai dizer que talvez exista duplicidade. Nesse caso, vamos supor aqui, Perfecto Rodrigues não é o caso, mas vamos só mostrar para vocês. Suponhamos que tivesse aparecido um ícone que fala que existe duplicidade. Provavelmente são pessoas são duas vezes foram colocadas a mesma pessoa. Por quê? Suponhamos que eu faça a árvore genealógica e meu irmão também venha fazer a árvore genealógica. Tanto eu quanto ele temos o bisavô Perfecto Rodrigues. Só que se eu coloco, eu fui a primeira pessoa a fazer, eu coloco Perfecto Rodrigues, que nasceu em 30 de maio de 1864, na Galícia, e meu irmão põe a mesma coisa e vai criando novas pessoas, não dá uma busca para ver se esse Perfecto Rodrigues já existe no sistema, eu vou criando duplicidade. Então existe a situação de que muitas pessoas acabam tendo a mesma pessoa repetida várias vezes com ID ou com ID diferente. O ID, lembram-se que nós falamos, aquele de sequência de números e letras? Isso faz com que seja cada vez mais difícil achar a pessoa exata. Então, quando eu tiver dúvida se tem alguém que já lançou o nome do meu antepassado, o que que eu vou aqui, ó? Impossíveis repetições. Tá vendo ferramentas? Ó lá, tô aqui em cima, desço, 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 desço. Possíveis repetições. Quando eu clico em possíveis repetições, eu vejo aqui que não foi encontrado nenhuma possível repetição, porque eu sempre dou uma limpada nisso. Mas suponhamos que meu irmão tivesse colocado um outro Perfecto Rodrigues e ele aparecesse aqui com mesmas datas e tudo mais, mas ele aparece com um ID ou um ID diferente, eu vou clico na palavra em unificar, combinar por essas pessoas, para que eles se tornem mais uma única pessoa. O meu Perfecto Rodrigues K6MG 3F8, que é o ID dele, ele vai se combinar ou vai se unificar com o Perfecto Rodrigues, suponhamos que fosse do meu irmão, 1, 2, 3, 4, 5, 6, e eu vou dizer que essas pessoas é a mesma pessoa. Se eu tenho um ID já, que eu vejo que meu irmão fez alguma coisa, eu vou lá e clico esse ID aqui, e ele vai juntar, eu vou ver quais informações são as mais corretas, se todas foram iguais eu dou só ok, 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 se não eu substituo uma pela outra, e eu mando unificar essas pessoas. É aí que as árvores se juntam.
quando a gente unifica pessoas que já existem em outras árvores. Olha que interessante que aconteceu com a minha família. Aqui vou pôr a árvore do Prefecto Rodrigues para vocês entenderem. Eu tenho uma prima muito querida, que se chama Simone, que mora nos Estados Unidos, e a gente nunca tinha se conhecido. Ó, Simone, estou falando de você no meu canal, hein? Ó, que chiqueza. E nesse caso da Simone, ela é uma genealogista apaixonada por isso também, e ela já tinha montado a árvore dela no Family Search. Até então, eu não a conhecia, nem ela conhecia a mim. Acontece que ela colocou que Jesus Rodrigues, que estava na minha árvore, que eu sabia que meu bisavô tinha esse irmão, era parente dela, tria-avô dela, ele tinha como os pais José Rodrigues e Ângela Rodrigues. E o sistema me avisou que tinha uma duplicidade ou uma possível é, unificação a ser feita. Só clicar aqui para vocês entenderem. Eu já tinha achado vários documentos desse Jesus Rodrigues, a fotinho dele bonitinha aqui. E aí, o que aconteceu? A árvore dele se juntou com a minha. Ele é o Jesus Rodrigues, casado com Filomena Varela. Eu tenho fotos deles aqui, tudo com os meus parentes. E aí, através da... Deixa eu ver de quem, acho que foi daqui, da Carmen, a Micheiro. Olha lá. Olha que árvore linda que apareceu para mim. Quanta gente, quantas pessoas que apareceram, que eu descobri que são todos primos, que a gente tem se falado pelo WhatsApp, tem se falado pelo Facebook. Isso por quê? Porque a minha árvore estava correta com os dados mais precisos possível, meus aproximadamente, e eu fui atenta em ver se eles estavam ou não dentro da minha... com as informações corretas. Aí, quando eu cliquei, olha que interessante, a gente consegue aqui, por exemplo, quando isso acontece, das árvores se juntarem, vamos aqui abrir do Jesus. Aliás, diziam que ele fazia um chá maravilhoso, que ele não gostava muito de tomar banho. Olha eu falando mal de Jesus Rodrigues aqui, para um monte de gente ver. Mas não é isso, é interessante que sabe quem me contou essas histórias? A minha tia, que era, na verdade, prima do meu pai, com 87 anos, me contando essas histórias. Histórias que a Simone e a família dela nunca soube. Mas eu pude compartilhar. Inclusive, a gente compartilha aqui nas recordações, a gente conta histórias deles, enfim, isso é bem bacana. Mas eu consigo ver, por exemplo, aqui, ó, quando se juntou esse Jesus Rodrigues com a minha árvore, eu falei, quem é essa pessoa? Eu vou aqui em últimas alterações, mostrar todas as alterações. E eu percebo que aqui, ó, tem meu nome, meu nome, meu nome, meu nome. Opa! Alguém anexou uma foto, alguém fez um comentário. Quem é esse alguém? Simone Braga? Eu clico, ou apareceu aqui, ó, os detalhes dela, e eu posso enviar uma mensagem para ela. Então, o que acontece? Eu vou falar que a respeito de Jesus Rodrigues, olha, sua árvore se juntou com a minha, sou sua prima, e tarará, tarará, e jogo lá, e ela recebe pelo Family Search essa mensagem. Não é bacana? As pessoas não ficam à mostra, percebam aqui, ó, que eu posso colocar endereço de e-mail, telefone para contato, mas de repente, como ela aqui, ela não colocou esses dados, ela mantém a sua privacidade, mas através dessa ferramenta enviar uma mensagem, quando as árvores se juntam, eu posso confirmar se aquela pessoa é ou não meu parente. Eu posso verificar, falar, escuta, a sua árvore está se juntando com a minha e eu achei interessante, eu não conheço essa pessoa, da onde você é? E você começa a fazer criar uma intimidade também com as pessoas que vão respondendo a você, para você confirmar se essa pessoa realmente é da sua árvore. Eu vejo muitas pessoas falando de, por exemplo, eu queria saber a respeito da família Rodrigues em tal lugar. Gente, genealogia não se faz por sobrenomes. A gente tem que ver que a genealogia se faz por documentos e por certezas. Então é preferível demorar para avançar uma casa de geração do que a gente simplesmente se empolgar e fazer alguma coisa. E qualquer alteração que alguém venha fazer, ó, por exemplo, aqui, ó, houve uma alteração, vamos supor aqui, eu posso desfazer essas alterações. Alguém chegou e fez alguma coisa errada que eu não concordo, eu posso chegar e alterar. Aqui, vamos supor, a Simone pôs uma foto, eu tenho como ver a foto, mostrar a foto, vamos ver, ó, ela colocou essa foto,
eu posso comentar com ela, posso retirar isso se eu acho que não é certo. Enfim, todas essas alterações, quando forem alterações em dados que você colocou, eles são removíveis. Muitas pessoas se queixam, falam: "Por que que mexeram na minha árvore?". Gente, o Family Search é uma ferramenta maravilhosa justamente por causa disso. Nós não detemos todo o conhecimento. Então, se a gente consegue compartilhar com as pessoas e fazer com que essas pessoas também venham interferir na nossa árvore, é óbvio, muita gente pode colocar nomes errados, colocar datas, informações incorretas, podem juntar pessoas não condizentes com a nossa árvore familiar. Mas a vantagem que é quando isso acontece e é real, é simplesmente maravilhoso. Ok. Olha a quantidade de fotos que a gente colocou que eu não tinha. Essa foto, por exemplo, aqui, foi colocada da Filomena Varela, eu não tinha, foram meus primos que colocaram. Essa fui eu que coloquei. Vamos ver aqui, é uma foto da minha bisavó, num casamento, provavelmente. Ó, quer ver minha bisavózinha lindinha, queridíssima? Vamos lá, sistema. Ó, minha bisavózinha aqui, a Joaquina da Veiga, do lado da Filomena Varela. Olha, elas eram amiguinhas. Essa aqui é filha dela e essas aqui provavelmente filhos ou genros dessa aqui. Então, eu tenho numa foto de casamento, uma foto casual, uma história estampada que essas minhas parentes queridas que eu vim descobrir por causa da Simone não tinham. E eu consegui trocar fotos com elas. Então a gente consegue colocar várias informações, textos maravilhosos, fotos. Aqui é uma foto da casa onde eles moraram em Paranapiacaba. Essa foto fui eu que tirei, porque eu moro perto dessa cidade. Elas, tanto o Jesus quanto o Perfecto Rodrigues, que eram irmãos, estão enterrados no cemitério de Paranapiacaba. Esse pessoal que mora nos Estados Unidos jamais saberia dessa situação e eu tenho condição de ir lá fotografar e mostrar para eles. Então, gente, o Family Search é maravilhoso, a gente consegue fazer coisas maravilhosas. Aqui de novo, a minha bisavó e a Filomena Varela, as filhas que eram primas lá perto, ó, meu pai, minha tia. Não é fofo isso? É muito legal. Então, gente, trabalhem com o Family Search. Muitas vezes pode parecer difícil, mas é assim: primeiro arrumem bem a sua árvore, deixa ela bem limpinha, para depois continuar buscando documentos e subir mais, tá bom? Um grande beijo para vocês e divulguem o canal. Eu acho que está ajudando muita gente, mas com certeza está me fazendo muito feliz. Um abraço e até mais.